Vou aqui dar novamente o bom dia para todo mundo que chegou agora e para quem já está aí também, para quem vai nos ver no nosso registro que vai para a internet também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na continuidade do primeiro Seminário Internacional de Cultura de Mogi das Cruzes, construindo, refletindo, contribuindo para uma visão ampla, moderna, atual e contínua, continuada de cultura aqui na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, no Brasil, na América do Sul, no universo, temos tido o prazer e a sorte de ter muitos conceitos de cultura sendo colocados aqui agora, e agora a gente vai trazer dois novos convidados incríveis também que vão contribuir com a gente, inclusive com a experiência deles. Então agora o nosso tema é gamificação e engajamento, uma nova forma de engajar pessoas e contar uma história. Nós temos o prazer de receber aqui a gerontóloga com experiência em diversos projetos sociais, acredita que é possível resolver problemas sociais com vontade, com a Social, estou falando certo? Social? Utiliza a tecnologia como forma de empoderar as pessoas e mostrar que todos podemos ajudar de alguma forma. Estamos falando da nossa querida Juliana Bertin, por favor, venha ao palco. Uma salva de palmas. Tudo bem, Ju? E também gostaria de convidar, se quiser se sentar, gostaríamos de convidar o nosso querido empreendedor desde os 17 anos, desenvolvedor apaixonado pelo que faz, trabalha no ramo de tecnologia há mais de 20 anos, com experiência na área educacional, junto com a Juliana fundou a Social em 2020 e hoje está como CTO da área de tecnologia e desenvolvimento da empresa. Estamos falando do querido Rodrigo Morales, uma salva de palmas. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Juliana. Eu deixo a palavra com vocês, a apresentação está aqui, eu vou ficar aqui do ladinho se precisar de alguma coisa e depois eu volto para dar uma provocada e também para ajudar com as perguntas da plateia. Tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Vou ficar de pé, né? Então, um dia chuvoso, então vamos dar uma animada. Bom dia, eu sou a Juliana, a gente faz parte da Social e hoje a gente veio conversar como que trazer esse mundo de gamificação, de engajamento para mais próximo, né? O que é isso? Não é tão distante, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Então a Social é um aplicativo, uma plataforma onde as pessoas conseguem doar os seus cupons fiscais às entidades sociais. Aqui, quem conhece a nota fiscal paulista? Vocês colocam o CPF na nota? A partir de 2018, a lei foi reformulada e ela direcionou uma maior parte do recurso às entidades sociais. Então, o que antes a gente conseguia um recurso bacana, colocando o CPF na nota, hoje é mais focado para que as entidades sociais consigam captar esse recurso. E a gente veio justamente trazer uma nova forma disso acontecer, uma nova forma de você conseguir destinar o seu imposto e saber para onde ele está indo, usando a gamificação. Então eu sou a Juliana, fui muito bem apresentada pelo Manuel, obrigada. Eu sou o Rodrigo, como nos apresentou, trabalho bastante tempo aqui com tecnologia. Então, a Nota Fiscal Paulista, ela nasceu em 2018, ela foi reformulada e hoje a gente trabalha trazendo essa maior facilidade. Então, através dessa doação de cupons que vocês podem fazer, vocês conseguem saber onde está indo o imposto e acompanhar uma entidade social, conhecer novas, saber onde realmente está, quem está realmente resolvendo os problemas sociais do nosso Brasil. E a gente conseguiu, novamente, com a gamificação, transformar esse processo que antes vocês ou só pediam o CPF na nota, ou colocavam numa caixinha e nunca sabiam o que acontecia, num processo divertido, transparente. Então a gente trouxe a gamificação para reformular a lei, uma lei estadual.
a gente construiu a palestra hoje para contar um pouquinho da experiência que a gente teve. Como que a gente começou, como que a gamificação começou lá no início e como que ela veio hoje. Então a gente vai trazer alguns pontos altos, baixos, coisas que deram certo, coisas que não deram. Quer começar? Bom, como a Ju explicou, a gente começou uma experiência, eu não tinha um contato com gamificação até 2019, e numa experiência inicial, um aplicativo chamado Octano, né, em 2019, entre 2019 e 2020, nós acabamos experimentando um pouco o que é engajar pessoas, né, numa causa social. Só que ainda era um processo em cima da doação de cupom fiscal, que não é uma tarefa assim, vamos dizer assim, tão divertida, né? E com o tempo a gente percebemos que era possível torná-la divertida, era possível engajar pessoas por meio de uma gamificação. E começamos a estudar esse processo. E o primeiro contato que tivemos com esse mundo foi com uma campanha que fizemos no começo de 2021, começo de 2021, onde começamos a trazer alguns elementos de gamificação, né? Ou seja, pontos, coisas simples ainda, né? Posição, né, de ranking, então quem doava mais, quem se engajava mais, trazia o resultado melhor para a campanha, e ele também se posicionava melhor dentro de um jogo, né? Um jogo bem simples no começo. E nos trouxe resultados bacanas. Deu para perceber imediatamente que a diferença do antes e depois dessa campanha foi notória, né? Nós conseguimos, com 150 pessoas que participaram, né? Não é um número tão grande, mas é um número bacana, conseguimos arrecadar em torno de 15 mil reais, né? Foram 15 mil reais arrecadados com essa campanha, sem as pessoas gastarem nada. Então, nos abriu um alerta não, na verdade, uma luz, uma possibilidade de existir um caminho diferente para fazer algo que sempre foi mais assim, mecânico, né? Então, ela trouxe o primeiro sinal que era possível gamificar qualquer atividade mecânica, né? A gente vem de um mundo de startups, né? Então agora está na moda, todo mundo fala de startups e tecnologia. A Social é uma startup que nasceu no polo digital. E como que a gente faz as coisas acontecerem? Testando, colocando para o pessoal usar, recebendo feedback e melhorando. E foi assim que a gente conseguiu pegar vários feedbacks. Então, se a gente pegar o momento da Social, aqui, no começo de 2021, e hoje, é outra plataforma, é outra tecnologia, é uma outra visão. Então, a gente conseguiu vários feedbacks nessa primeira versão, que para a próxima já foi melhorado. E assim continua. A cada nova gincana, cada nova ação que a gente faz, ela é melhorada. Aqui, a gente fazia apenas a doação de cupons, esse cupom se transformava em pontos e a pessoa alimentava um ranking. E aí tinha uma premiação no final. Aqui a gente começou a entender que para você engajar as pessoas, uma peça, uma foto, né, que a gente põe na rede social, estava difícil. A gente tinha uma agência de marketing, tinha muita gente boa, só que a gente não conseguia ainda ter todo esse engajamento, mostrar para a pessoa o que é, porque a gente estava trazendo uma inovação, a gente estava trazendo algo que nunca ninguém fez. Então foi bacana, teve um impacto social inicial bem legal, do que a gente já não imaginava que ia acontecer, foi uma surpresa, só que ainda tinha um ponto a melhorar, como hoje ainda tem. Pode passar? Depois chegou para a gente uma oportunidade. O Pedal do Bem foi um grupo de ciclistas que queria se engajar. A gente estava no meio de uma pandemia, não tinham mais passeios, mas eles queriam se engajar e apoiar uma causa social. Junto, eles até não gostam que citem, mas aconteceu um acidente com um ciclista. Então, um deles
sofreu um acidente feio, e eles queriam transformar esse momento ruim em algo bacana. Então se uniram em 4 times, foram 4 grupos, e começaram a competir entre eles. Então quem doava mais cupom, quem não doava, e foi talvez a primeira experiência onde essa gamificação foi mais acirrada, porque todo mundo estava engajado, porque eles enxergavam que aqueles cupons iam beneficiar uma instituição social que estava ajudando uma pessoa da família de ciclistas dele. Então eles se engajaram muito. E nesse momento experimentamos a questão dos times, né? Então foi uma evolução. Então tudo, como a gente costuma falar, tudo a gente coloca, faz, né? Valida e vê o que deu certo e o que não deu certo. E os times se mostraram, né, uma forma de união, né, de conexão entre as pessoas para o objetivo, né? Em relação à competição anterior, não tinha time, então foi mais um passo nessa direção de mais engajamento com as pessoas. Outra parte de conexão, até aqui a gente não tinha feito um encerramento, né? A gente fazia um encerramento no aplicativo, tudo a gente ainda estava aprendendo. Aqui eles quiseram visitar a instituição, então quando a pandemia melhorou um pouquinho, os líderes desses times foram para a instituição beneficiada, conheceram e criaram um laço. E aí foi o primeiro laço que a gente viu acontecer e que hoje sempre acontece. Então, quando uma pessoa, uma empresa ou um grupo cria uma gincana dentro da plataforma, ele se conecta efetivamente com a instituição social, por conta de toda essa gamificação. Ele vai conhecendo a instituição, a gente vai colocando ferramentas para que eles se interessem. Então, esse familiar continua na instituição com o atendimento, ele já está querendo voltar a andar de bicicleta, e a gente vê que essa conexão continuou, assim como outras empresas que criaram gincanas, a gente já chega nessa parte, elas se conectam com a instituição. Então, quando acaba a gincana via plataforma, eles criam outros laços, outras formas de continuar essa conexão, esse engajamento entre o que criou uma gincana e o beneficiado. Posso passar? Essa foi a nossa primeira gincana corporativa. A primeira realmente para valer, que antes a gente fez um teste, né? Então, como a gente está falando aqui, tudo a gente testa já funcionando. Então, essa foi a primeira gincana que a gente vendeu, que realmente vendeu, uma empresa viu o valor e fez. E aí é um dos nossos grandes cases de sucesso. E, novamente, né, já nessa gincana, nós implementamos novos elementos de gamificação. Missões, por exemplo. Então, incentivávamos as pessoas, né, a fazerem determinadas ações, né, sempre usando a doação do cupom fiscal, mas determinadas ações que potencializavam as doações. Então, acabamos testando novos elementos nessa gincana, né, que foi exatamente foram as missões, foram gotas extras, as ODS, e implementamos o mini bingo, né? Bingo dentro da campanha, né? Que foi uma surpresa bem interessante. Então, essa conexão da pessoa estar interessada o tempo todo, né? O que está acontecendo, e brincando, jogando e competindo também, né? Porque existe uma parcela das pessoas que gostam de competir, né? Gostam dessa disputa, que é saudável, mas ela existe, né? Então, nós acabamos testando novamente esses novos elementos, né, na gincana. Aqui a gente começou a entender que a gente pode trazer outras ferramentas, outros assuntos para dentro de uma gincana doando cupom. A gente nunca deixou essa parte de doação de cupom, é o coração que faz tudo acontecer. Então, aqui os desafios eram as ODS, os objetivos da ONU para 2030. Então a gente colocou os objetivos, como cada pessoa completasse, ganhava gotas extras. O bingo foi mais uma forma da gente engajar ainda mais, usando a gamificação, para que essas pessoas doassem mais cupons, ganhassem mais pontos e subissem no ranking. O ranking individual e o ranking em times.
especialmente no bingo, também a gente tem um caso bem interessante. Colocamos o bingo meio-dia, né? Ele é automático, só para explicar rapidamente, ele é automático, a pessoa ativa a cartela e ele começa, né? Ali num determinado horário já marcado. Era meio-dia, ele dura uns 40, 50 minutos. Mas a pessoa não precisa fazer nada. A gente colocou, logo depois, o gerente de RH nos avisa, dá para você colocar fora do horário porque a empresa parou durante o bingo. Então foi uma experiência bacana, interessante, porque as pessoas realmente se conectaram com o propósito, tanto da doação quanto do jogo, né, da competição, que se incorporou dentro da empresa durante aqueles 40 dias que rodou a gincana. Um outro case que a gente tem desse tipo de gincana foi que a gente fez numa indústria, e tem um prédio administrativo e o prédio de produção, e eles geralmente não se conversavam. Quando a gente colocou uma gincana que precisava de um engajamento e o time era misto, essas pessoas começaram a transitar entre os prédios, se conectar. E aí a gente começou a ver, a partir dessa gincana também, que além de ajudar, ter impacto social, a gente ajuda a melhorar o ambiente de trabalho. Então, ajudar a melhorar o relacionamento, os laços, o sentimento de pertencimento. Nessa gincana que eu falei dos prédios diferentes, a gente adicionou a cultura. O que é o coração que bate dentro daquela empresa? Era uma indústria de cabos de metal. Então, o nome do time e todas as outras ações eram itens que eles conheciam. Então, era time galvanizado, inoxidáveis. Então, a gente criou figuras, né, sempre pensando num jogo, mas num ambiente que aquelas pessoas se sentiriam confortáveis. Então, a gente evoluiu ainda mais essa gamificação para melhorar o engajamento, para aumentar o impacto social. Então, o que a gente está querendo mostrar, trazendo esse histórico, é de que a gamificação é uma maneira de você transformar o que você está fazendo e trazer uma partezinha de jogo. Então, isso pode ser um clube de assinatura, por exemplo, você vai tomar um açaí e ganha um cartãozinho, né? Cada vez que você for carimba, no 10º carimbo você ganha um. Isso é gamificação também. Então a gente trouxe esse histórico, está trazendo esse histórico de gamificação para que vocês entendam que é um caminho. A gente vai chegar na parte da cultura, vocês vão entender, mas é um caminho que a gente foi testando e entendendo o que as pessoas estavam achando daquilo e foi evoluindo cada vez mais. Posso passar? E aí chegamos. Aqui é uma gincana que está ativa hoje. Então vocês conseguem entrar e ver todo esse mundo gamificado com a mais. A gente mudou. Antes era o aplicativo parado. Então a pessoa doava cupom, conseguia pontos, melhorava no ranking, seu time competia, ganhava premiação. Agora a gente evoluiu e colocou um mapa. Então as pessoas têm as missões. Então elas querem a missão, por exemplo, de rock. Aí o aplicativo te leva lá para Liverpool. St. Louis. Pode falar que o do rock é especialista. Então, é exatamente isso. São times, né? Os estilos são times, né? Então, o mesmo que a gente tinha feito anteriormente, a gente transformou, no caso dessa gincana, os times em estilos musicais. Então, só que a diferença é que acontece dentro do mapa, acontece perto de você, né? Perto da sua localização. Por mais que os estilos são, né, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, samba, por exemplo, tá, no Rio de Janeiro, Bossa Nova, acontece dentro, você consegue interagir com elementos próximos ao seu local. Isso ele lembra, né, se a gente olhar, não temos nenhum de falar, o Pokémon GO, né, ele tem a mesma pegada em relação. Então ele acabou se transformando o que era uma gamificação, o que é ainda uma gamificação, em um jogo, no qual você alimenta o jogo com doação de cupons fiscais, mas a partir dali você começa a jogar. Então, só basicamente como funciona?
Você ganha instrumentos musicais e, dependendo dos instrumentos musicais, você consegue conquistar portais, que são os locais dos estilos musicais. Então, a pessoa interage e se mantém ativamente. Para ter uma ideia, hoje fizemos um check-in aqui na palestra. Então, quem está jogando, e estiver presente, ela faz um check-in aqui e ganha pontos extras. Então, motiva para que as pessoas venham até o evento, ou vão até um evento, até uma ação. Então, aí começamos a falar um pouquinho mais da cultura, né? Como a cultura, que ela acontece em locais físicos, e é isso que queremos, né? Principalmente, podemos fazer conexões na gamificação, né? Esse é um primeiro passo para a gente começar a trazer essa conexão entre as partes. Vou passar para o próximo, que a gente agora veio falar dos benefícios e possibilidades que a gente pode usar essa gamificação junto com a cultura, com trazer pontos culturais e informação para uma população. No aplicativo a gente fez uma escolha de que a pessoa consegue transitar nas missões sem precisar andar. Então, na casa dela, ela vai, por exemplo, lá conquistar o do rock em outro país. Ela vai conquistar o do samba lá no Rio. O mapa te leva para lá. E você sabe, tem histórico. Então, a gente consegue, por exemplo, colocar nesse portal um vídeo, uma imagem 360. Então, quando a pessoa clicar no portal, ela vai ver. Dentro da casa dela, no sofá da casa dela, ela vai ver. Ela pode ouvir uma música. A gente conectou com o Spotify uma playlist colaborativa. Então, todas as pessoas que estão nessa gincana vão colocar a sua música ali. Rodrigo colocou a dele, eu coloquei a minha, e aí está montando uma playlist colaborativa. A gente consegue colocar também ações. Então, por exemplo, nessa foto 360, a gente consegue colocar alguma outra interatividade. Então, pensou, se a gente cria uma gincana aqui em Mogi, aí vai lá no Pico do Urubu. Tem pessoas que não conseguem acessar o Pico do Urubu, mas ela clica no portal, ela vê uma imagem 360, ela vê um vídeo, ela aqui no teatro. Tem gente que nunca pisou no teatro, tem vergonha, acha que não é para ele, mas tem um vídeo, tem informativo, tem um histórico. Então a gente consegue aproximar usando a tecnologia, usando a gamificação. E aí ela no sofá da casa dela, ela pode fazer isso. A gente também pode escolher com que ela tenha que andar. Então, por exemplo, ela está em casa, conheceu o teatro. Eu vou lá na palestra que eu vou ter ponto a mais. Então ela vem, assiste e ganha ponto, sobe no ranking, o time dela sobe no ranking. Então existem diversas possibilidades que a gente pode trazer pontos culturais para ficarem mais acessíveis, para que saiam de redes sociais, de YouTube e fiquem mais acessíveis, né? E o ponto fundamental é esse, que é digital. A gente passou por uma pandemia e tudo virou digital e, de certa forma, muita coisa se perdeu, né? Se perdeu principalmente a cultura, né? O contato físico, presencial. O que a gente procura, né, com esse novo formato, essa nova proposta, é trazer a oportunidade do presencial também, apesar de começar no digital, né? Então, por isso o mapa. Vamos imaginar um passeio que visita pontos culturais da cidade, né? Como existem, né, aqui ou em várias cidades. E algumas rotas em Mogi, né, que fazem esses passeios. Você pode, por exemplo, fazer check-ins em dentro da gamificação, fazer check-ins em cada ponto cultural. Então isso traz uma aproximação física, né? Mesmo que tenha nascido tudo no modelo digital. Então isso é isso que a gente está procurando com esse novo formato, né? E estamos conseguindo. Essa gincana que a gente falou agora começou há 3 dias atrás. Nos surpreendeu o engajamento. Sinceramente, a gente apostava, obviamente, mas nos surpreendeu, porque as pessoas aderiram de uma maneira muito rápida e começaram a jogar, né? E se a gente olha com as anteriores, elas eram mais simples. Então pensamos, bom, ela vai ser um pouco mais complexa, talvez tenha mais, demore um pouquinho mais, mas não, o engajamento aconteceu muito rápido. Então as pessoas estão ligadas nisso. Tem muitos check-ins elas têm que ir fisicamente, não dá para fazer do sofá de casa um check-in em um determinado ponto cultural.
né, num determinado portal de estilo, que a gente chama lá dentro daquela gincana. Então, de fato, a gente consegue fazer com que as pessoas saiam do digital e vão para o físico nessa mistura, né, dos dois ambientes. E agora, principalmente nesse momento de retomada, tem algumas pessoas que ainda não se sentem tão seguras de saírem, de não usar máscara, de igual estar aqui no ambiente fechado. Então, a gente trazendo essa forma dela estar aqui, ela conhecer. Aí, daqui uma semana, ela vai se sentir mais confortável. Ela vem realmente fazer uma visita. E também de conseguir tirar ela desse momento parado. Ela vai conhecer ela vai receber várias informações. Os totens são esses pontos pretos, né? E quando um time, por exemplo, conquista, fica a bandeira do time. Tem aqui, ó. Então, você vê seu time. Aí à noite, outro time foi e tirou sua bandeira. Aí você diz, não, eu vou lá conquistar de novo. Isso a gente consegue colocar para o público em geral. A gente consegue criar uma gincana para escolas, para difundir a cultura dentro das escolas, numa linguagem que adolescentes e crianças gostam. Então, nessa linguagem, eles vão descobrir, eles vão xeretar, eles vão descobrir essas missões, esses pontos. Então, há uma possibilidade enorme de várias ferramentas disponíveis para que a gente consiga difundir ainda mais esses pontos culturais. A gente trouxe também isso, a gente conecta propósitos. Então, acho que na nossa fala o tempo todo, a gente falou pouco da doação de cupom. Por mais que seja ela responsável por tudo, a gente falou de conexão. Então, a gamificação, a tecnologia, ela sim pode conectar. Existe, a gente viu um pouquinho da palestra anterior, tem sempre o 8 e 80, tem sempre os dois lados. Mas a tecnologia ela pode facilitar sim a conexão, pode facilitar sim com que pessoas saibam novas coisas, se interessem por novos meios, de uma maneira saudável. Então, na social, através de uma tríade, né, de propósito, transparência e métricas de impacto, a gente consegue engajar essas pessoas e vem engajando até aqui. Uma simples ação que dura 3 segundos, que é doando um cupom fiscal e andando pelo mapa, fazendo toda a interação. Só a gente trouxe alguns dados. Então, o aplicativo ele foi lançado em setembro de 2020. Durante uma pandemia, as pessoas não pararam, elas se conectaram e continuaram usando a tecnologia, essa gamificação, para ter impacto social. Então, a gente passou de 690 mil reais em doação. A nota fiscal paulista funciona assim. Quando você doa um cupom para uma instituição, leva 5 meses para ela receber esse repasse do governo. Então, você doando hoje, leva um tempinho até o governo calcular tudo e fazer o repasse. Quem faz o repasse é o governo estadual de São Paulo. Então, nesse período, esse é um dado confirmado, do que a gente já conseguiu com esse engajamento de pessoas. São mais de 2.500 usuários ativos. Então, o aplicativo que saiu aqui da cidade, a gente está em diversas outras cidades do estado. No meio de uma pandemia, todo mundo preso em casa. Então, esse é o poder que essa gamificação, essa conexão de propósito tem. São mais de 240 cidades que as pessoas já leram seus cupons. E são 27 entidades sociais, grande parte daqui do Alto Tietê e outras da Grande São Paulo. A gente tem apoiadores e clientes da cidade. Então, são empresas de tecnologia, indústrias. Então, a gente conseguiu trazer essas pessoas que nunca tiveram contato, às vezes, com uma tecnologia, conheceram a tecnologia, se engajaram e conseguiram ter um impacto social. A gente faz parte, como eu disse, a gente nasceu no Polo Digital, que aqui de Mogi foi extremamente fundamental. O Sebrae, através das palestras, a gente faz parte do Alto Tietê Valley. E tem a Prefeitura também como um grande apoiador, então com mentorias, com contato. Então é o que a gente veio fazer, né? Trazer toda essa conexão, esse novo jeito de fazer. A gamificação não é só aqui para tecnologia. A gente pode fazer dentro de uma sala de aula.
com os alunos. Então, por exemplo, eu vi essa semana um vídeo de um professor que faz uma chamada de forma diferenciada. Então, por exemplo, um dia ele fala assim, frases que toda mãe diz. Ele diz o nome do aluno, aí o aluno tem que falar a frase que toda mãe diz. A toalha em cima da cama, não sei o quê. E aí cada aluno tem que dizer. Outro dia ele fez memes, com que cada aluno fale um meme. Isso também é um jeito de gamificar algo chato, que é uma chamada. Então, a gamificação, esse engajamento, vem justamente para transformar algo que é chato. A gente está falando de cupom, gente. Imposto. Quando isso não é legal, né, falar disso? A gente transformou junto com essa gamificação. E é isso. A gente quis trazer um pouquinho hoje para vocês esse caminho que a gente percorreu, né? Sempre lembrando do engajamento da gamificação, o que a gente veio aprendendo com o reflexo que as pessoas foram trazendo e melhorando e chegando hoje numa gamificação em mapa, onde as pessoas conseguem andar pela cidade, conhecer pontos culturais, fazer uma gincana dentro de um colégio. Então, chamo vocês para entrarem nesse mundo e a gente trazer essa gamificação mais para o dia a dia. Gente, incrível. Eu acho que vários comentários para serem feitos aqui. Primeiro, a simbiose do tema que vocês trouxeram. Deixa eu subir. A simbiose do tema que vocês trouxeram com a palestra da Cris Freire de Sá agora há pouco, né? Em que ela coloca o tema de uma maneira ampla e fala sobre essa questão dessa dualidade, né? Que nós somos unos e múltiplos. Não dá para falar que é ruim, é bom, a tecnologia é vilã, a tecnologia, enfim. Na verdade, a tecnologia está aí para a gente usar, né? E acho que vocês trazem um exemplo muito incrível do quanto dá para ser usado no sentido de evolução, de avanço, né? Social. Mas eu achei incrível, é incrível o nome da empresa de vocês, enfim, da iniciativa. E aí, eu queria também colocar uma coisa, para a gente da Secretaria de Cultura, para a gente que é fazedor de cultura, né, Paulinho? Eu acho que também é um momento, para mim, não sei se eu vou estar viajando aqui, se eu estou muito emocionado com o que eu vi, mas eu acho que é um momento presente de uma proposta para que a Secretaria de Cultura, para que a classe trabalhadora da cultura, para que as iniciativas comecem, de fato, a pisar nesse campo da gamificação, da tecnologia, no sentido de melhorar a democratização mesmo das coisas. Então, enquanto você estava falando aqui, eu me lembro que a gente começou essa gestão ano passado, e desde o ano passado que a gente fala de game. Um game na Secretaria. A gente, infelizmente, não conseguiu viabilizar ainda. Mas eu acho que essa palestra aqui, essa participação de vocês, ela também vem dar essa provocada, essa incentivada nesse sentido. E, quem sabe, também uma espécie de uma mentoria de vocês para que a gente consiga ir adiante nisso. Porque eu vejo, quando vocês falaram aqui, quando vocês começaram a entrar, óbvio que estava tudo sendo desenhado, né, o fundamento que vocês foram colocando, mas quando vocês entraram e falaram assim, agora vamos falar essa questão da cultura, dos espaços culturais, o que a gente pode fazer, do envolvimento, eu ia perguntar, você já trouxe os dados, né, em quantas cidades e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é mais objetiva, mas pode não ser. Como é que vocês veem a aceitação aqui na cidade? E como é que vocês veem o engajamento, como é que eu poderia dizer? Acho que o engajamento mesmo das pessoas e de uma maneira geral, não só da cultura. Vocês acham que existe algum segmento que está mais avançado, outros menos? Óbvio, se a gente vai falar, né, da tecnologia, com certeza está mais à frente. Mas nos outros ambientes, por exemplo, saúde, educação mesmo, né, que a gente tem comentado bastante, a cultura, enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho nesse sentido. Pode ser? E quem tiver pergunta, quiser fazer, a gente vai passar o microfone já. A gente vem observando que não tem um nicho certo. Então a gente aplicou essa metodologia, essa ferramenta desde indústria, a fábrica, as pessoas que não têm acesso, são celulares menos potentes, à empresa de tecnologia, e funcionou igual. Então, assim, esse engajamento
ele se dá quando a pessoa se enxerga ali dentro. Então, quando ela se enxerga, ela faz. E ela entende o propósito daquilo e ela gosta de fazer. Então, a ferramenta, a tecnologia, ela não tem um nicho específico para ser usada. Ela pode ser usada numa indústria, mas pode ser usada numa escola. A gente muda a linguagem. O construído, ele é moldado. Então, é super possível. A gente precisa prestar atenção na curadoria dessas informações. Então, para a gente montar uma gincana de música, foi feita uma pesquisa para que, por exemplo, no jazz, estejam os instrumentos musicais que fazem parte do jazz. No samba, os instrumentos. Eu não sabia, muitos dos instrumentos estavam ali que faziam parte geralmente daquela música, né? E a gente precisa, por exemplo, vamos fazer uma coisa com a cultura de Mogi. Não adianta eu ir lá no Google e pesquisar. Às vezes eu vou falar que uma pessoa não tão legal é herói, não é? Então a gente chegou a ter uma conversa com o Glauco, ele mostrou uma cultura que a gente não conhecia. A gente ficou provocado, falou, cara, todo mundo tem que entender a cultura da sua cidade. E é possível trazer de uma forma bem simples. Posso complementar? Que você perguntou também, né? Especificamente no cultural, né? Essa experiência que a gente está rodando agora, está nos trazendo uma visão diferente, o engajamento foi muito rápido. E é um pouco do que a Juliana falou. A pessoa, de alguma maneira, se identificou, né, com o tema. Então, a gente acredita que sim, elementos da cultura estão presentes. Né? Eu mesmo, eu curto muito música. Né? Mas curto outras formas de arte, mas eu curto muito música. Então, me aproximou. Então, se a gincana, se a ação, se o game for conseguir cativar o coração de todo mundo, o que a pessoa gosta, curte, ela vai se aproximar. E é uma baita oportunidade para também ela conhecer outras artes. Né? Ontem mesmo, eu estive aqui, eu assisti o balé, a dança, né? E eu nunca tinha assistido pessoalmente, eu tinha visto em vídeo, TV e tal, mas nunca tinha visto pessoalmente. Então, me aproximei a uma parte da cultura, né? Um formato da cultura que eu não tinha tido experiência. Então, isso, eu acho que é muito rico, a gente consegue trazer quando é cativo, né? A partir de um ponto, a gente conecta a partir de um ponto. Então, eu, por exemplo, se eu visse uma gincana que tivesse multicultural, que tivesse música, eu ia entrar. Mas isso ia me aproximar das outras artes também. Legal. Só mais um case. Antes da gente lançar o tema música, era tema arquitetura, né? Exatamente. A gente já pensando na arquitetura, né? Um dia antes de lançar, ele já tinha feito tudo, ele, Ju, não está conectando, vou mudar. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí vamos mudar. Aí mudou para música e realmente teve essa conexão e essa surpresa das pessoas realmente entenderem e jogarem. Então a gente entendeu a fluidez que tem que ser. O tema ele tem que estar sempre alinhado para que as pessoas entendam. Não tem um manual de como jogar. Então ela tem que ser intuitiva. Alguma pergunta, pessoal? Bom dia. Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês, é espetacular, maravilhoso mesmo. Eu conheci essa semana, né, lá no Polo Digital, sobre a ideia e sobre o projeto e fiquei magnífico para mim assistir. Bom, o que eu queria perguntar está sempre ancorado nos cupons? Sim. E assim, diante de que às vezes dentro de governos isso pode ser mudado às vezes de uma hora para outra, como é que vocês pensam assim, ou se já pensaram outras possibilidades de ancoragem financeira, de sustentar a ideia que é maravilhosa, né? Que é colaborativa, né, com propósito social, então é linda e magnífica. Só pensando na sobrevida. Obrigada. Essa é uma dúvida recorrente, né? E se amanhã o governo do estado acaba com a nota fiscal paulista, né? Hoje a gente usa a nota fiscal paulista. A lei ela tomou uma força muito grande. Em 2018 era para não existir mais, por uma força das entidades sociais, pelo poder que tem de ajudar, conseguiram que ela ficasse e que fosse reformulada. Então, hoje a gente lida com o cupom sem CPF.
mas existem outras possibilidades de que sejam outros corações que continue esse jeito de fazer o bem, né? Então a gente estuda assim, não é um receio, se acontecer a gente vai se virar para oferecer, mas a gente vê um movimento de que não finalize, de que ela transforme novamente, que aí sejam só pessoas que colocam CPF. Então, é possível e a gente se vira se acontecer. Só complementando, a gente, por ter nascido num formato, né, muita gente comenta, né, startup, que é startup, eu acho que eu resumo em que, basicamente, é uma ideia que ela se adapta com muita facilidade, ou seja, é isso que nós sempre temos. Se a gente olha a Social em setembro, vamos dizer assim, em 2019, antes de nascer o aplicativo para agora, é outra Social. Então, essa capacidade de se reinventar, a gente tenta manter no nosso DNA, né? Procura para que caso mudanças podem acontecer, né, legais ou qualquer tipo de mudança, a gente tem condições de pivotar, né, como se diz, né, no jargão de startup. Isso, pivotar, desculpa, é você mudar a ideia de direção, né, totalmente, parcialmente, mas sim ir para um outro caminho. Né? Isso pode acontecer. Mas o que a gente está aprendendo e nasceu aqui com a Social, que é a gamificação, que é o jogo, vamos dizer assim, isso não se perde, né? Independente se amanhã não for mais cupom, for outra forma, o aprendizado, a evolução já está aí. Né? Beleza, gente. Muito obrigado demais pela presença. Mais uma salva de palmas. Incrível mesmo. O projeto é incrível. Eu acho que o Paulinho resumiu bem, né? Uma maneira, inclusive, genial de encontrar esse direcionamento financeiro, que é uma das principais dificuldades. É incrível, né? Como os temas eles vão se ajustando dentro do... Ontem estava o pessoal do Sebrae, a Giovanda Figueroa e do Sesc, a Denise Mariano, e elas falaram muito sobre essa questão, né? O que o artista precisa? Uma das coisas que precisa fazer é saber fazer conta, né? Conseguir viabilizar o seu trabalho, né? Vocês falaram de tecnologia, que conversou agora há pouco, conceito de cultura, e, enfim. Então, como é legal, como as coisas estão... Ontem a Ju fez uma provocação aqui sobre a questão da tecnologia e da cultura, trouxe um case aqui lá da Califórnia, né? Do Vale do Silício, que é a região mais economicamente como é que fala? Desenvolvida, né, dos Estados Unidos, não é Nova York, até ela colocou ontem aqui. E como é importante para a gente quebrar o paradigma, né, Paulinho? A gente que está aí nessa caminhada da cultura há bastante tempo, e eu falo por mim, não tínhamos ainda dado esse estalo, né, como é importante que a gente realmente quebre essa barreira, quebre esse paradigma, e que a gente não vai deixar de ser menos produtor cultural, artista, por conta disso, né? Então, acho que o projeto está provando e está inspirando também. Então, obrigado, Juliana Bertin, Rodrigo Morales, obrigado por vocês que estão aqui com a gente, obrigado por você que está em casa, que deve estar vendo em algum momento aí do seu dia. Dizer que o seminário continua, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Alexandre Fritzen, que vai vir lá de Porto Alegre, online com a gente aqui, ele está lá já esperando, está direitinho na sala ali do StreamYard, e vai falar um pouquinho sobre Mogi, cidade da música. Nós vamos pegar um gancho que vocês colocaram aí, né, da pesquisa de vocês, e vamos trazer agora a música aqui para o seminário. Então, obrigado mesmo, e a gente deve continuar esse papo, né? Acho que a gente tem a obrigação de continuar esse papo e de desenrolar outras ações práticas aí. Valeu, gente, em nome da Secretaria de Cultura e da Prefeitura. Obrigado. E vocês que estão aqui, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, a gente já vai colocar aqui o Alexandre Fritzen no ar.